Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo? Espero que sim. Esse é o desejo do meu coração, que todos vocês aí estejam bem. Muito obrigado por esse privilégio de vocês estarem aqui me assistindo. Muito obrigado por você estar aqui fazendo parte desse grupo, desse canal, desse tempo ao qual vamos compartilhar algo do reino do Senhor. Amém? Hoje eu queria compartilhar algo com vocês, ao qual talvez você que já tem uma caminhada cristã já tenha se deparado com essa situação, você tenha já talvez entrado até em, digamos assim, conflito com alguém ou com você mesmo, com o entendimento dessa palavra, desse versículo. Mas eu queria aqui compartilhar com vocês ao qual algo que eu penso, algo que eu creio e que infelizmente muitas pessoas, né, na minha percepção, muitas pessoas usam esse versículo de forma errada, usam esse versículo e se apoiam nele de forma errada. E eu queria compartilhar com vocês e espero que você possa entender o meu pensamento, a minha visão. Eu respeito a sua, talvez você pense diferente. Está tudo bem, tudo tranquilo. Mas eu queria aqui tentar explicar para vocês algo ao qual eu entendo desse versículo. Como eu falei, talvez já houve divergência, né? Comigo já houve. Eu já usei esse versículo de forma errada, mas graças a Deus eu tive o entendimento, eu tive a oportunidade de ser esclarecido por Deus. Então eu quero hoje poder compartilhar com vocês essa experiência, compartilhar com vocês esse versículo e que nós possamos entender que de fato ele nos quer falar, não o que nós queremos ouvir. Amém? Que eu e você possamos deixar ele falar aquilo que realmente é, não aquilo que eu e você queremos ouvir. Então esse versículo, ele está lá escrito em Filipenses 4,13. É um versículo muito conhecido, você talvez já tenha até visto num carro, num adesivo, ou já assistido várias pregações, palestras. Muitas pessoas usam esse versículo, né, cotidianamente, todos os dias, todos os momentos. Amém por isso. Mas vamos entender realmente o contexto dele, o porquê que esse versículo ele traz às vezes tanto conflito, né? Tantas discussões. Então diz assim, Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é quem está, quem te fortalece? Em quem você tem apoiado? Em quem você confia? Em quem você tem depositado a sua fé? Em quem você tem depositado a sua caminhada, o seu dia a dia? Em quem você tem colocado a sua esperança? Em quem você, quando você acorda de manhã, e talvez você use esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Então vamos entender qual que é a direção, o direcionamento desse versículo. Por que esse versículo está aqui? Qual foi o contexto desse versículo? Esse contexto está escrito um versículo antes, que é Filipenses 4,12. O apóstolo Paulo está falando aos irmãos da igreja de Filipos. Ele estava ali agradecendo aos irmãos, ele estava ali se alegrando com os irmãos, ele estava ali tendo um coração grato a eles pelo tempo ao qual ele passou ali, pelo tempo de caminhada que ele esteve com os irmãos. Então, o que diz versículo 12, Filipenses 4,12? O apóstolo Paulo dizendo isso: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Esse, meus irmãos, é o contexto do versículo. Esse é o contexto de que tudo posso naquele que me fortalece. Como eu falei, em quem você tem colocado a sua esperança,
Quem tem te fortalecido? É o Senhor? Nesse momento da sua vida, como você está? Você está no momento de necessidade? Você está no momento de fartura? Você está, como diz o apóstolo Paulo, contente? Você está bem alimentado? Ou você está com fome? Ou você está passando necessidade de algo? Como está a sua vida? E quem está no controle da sua vida? Em quem você tem colocado a sua esperança? Talvez, como eu falei, eu usei esse versículo de forma errada. Talvez você esteja usando esse versículo de forma errada. Talvez você olhe para esse versículo e fale assim: eu tenho uma casa de 200 mil, mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou ter uma casa de 500 mil. E você cria essa situação dentro de você. Eu tenho uma casa de 500 mil, tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero uma casa de 1 milhão. Você entende que esse é o propósito do Senhor? Você entende assim? É esse entendimento que você tem da palavra? É esse entendimento que o Espírito Santo traz para você? É isso que quando você lê o contexto desse versículo, que você olha para a vida do apóstolo Paulo, é isso que você vê? Alguém que determinou, alguém que teve uma confissão positiva e foi conquistando as coisas? Pelo contrário, o apóstolo Paulo sofreu, o apóstolo Paulo teve preso, o apóstolo Paulo passou por diversas situações, talvez muito mais ruins do que boas, olhando humanamente, né? Se nós olharmos espiritualmente, ele foi e é até hoje para nós um divisor, um exemplo, uma pessoa, um ser humano que deixou Deus usá-lo, que ele não olhou para as coisas terrenas, ele não olhou para aquilo ao qual Deus o chamou e se usou daquilo para dizer esse versículo, que tudo ele pode. Pelo contrário, ele se entregou pelo Evangelho, ele se entregou, se doou, ele passou por diversas angústias, por diversas situações, muito mais tristes, de talvez coisas alegres. E ele fala que ele aprendeu o segredo de viver, ele aprendeu a viver em todas as coisas, porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que quem o fortalecia era o Senhor Jesus, quem estava com ele na caminhada. Quando ele estava preso era o Senhor Jesus, quando ele estava com fome era o Senhor Jesus, quando ele estava bem tratado, bem alimentado, quando ele estava com os irmãos celebrando, unidos, adorando ao Senhor, ele sabia que era por Deus. Ele sabia que era Deus que estava proporcionando aquilo. E será que eu e você temos essa consciência? Será que eu e você sabemos passar por momentos difíceis? Ou será que quando passamos, perdemos a nossa fé? Ou será que quando passamos por adversidades, pensamos em desistir? Não cremos que Deus é conosco. Não cremos que no mundo tereis aflições? Será que quando eu e você passamos por tribulações, não cremos que o Senhor é capaz de mudar a situação? E muda a situação, e mudou a situação do apóstolo Paulo em diversas vezes. Então, o que esse texto nos diz, que tudo posso naquele que me fortalece, realmente podemos tudo, mas não está relacionado, meus irmãos, à vida financeira, não está relacionado às coisas desta terra, deste mundo, não está relacionado às coisas humanas nossas, os nossos desejos de conquistas terrenas, mas sim está relacionado ao nosso íntimo, ao nosso interior, o nosso relacionamento com o Senhor. Será que nós estamos relacionando com o Senhor da maneira correta? Será que nós estamos relacionando com o Senhor da maneira certa? De entender que Ele está conosco em todas as situações, que Ele está conosco em todo o tempo,
Não importa aonde estivermos, se estamos aqui, se estamos no outro estado, se estamos no outro país, se estamos com emprego, estamos desempregados, se estamos doentes ou estamos sarados, entendemos que o Senhor é conosco. Você tem essa certeza, você tem essa convicção, como o apóstolo Paulo diz, tudo posso. Ele não está falando de bens materiais, ele não está falando de conquista terrena, ele está falando de algo espiritual, algo que é do nosso coração, algo ao qual nós vivemos com o Senhor, algo ao qual nós expressamos para os nossos irmãos. Eu sei passar dificuldade, mas isso não me abala a minha fé. Eu sei passar necessidade, mas isso não tira a minha alegria no Senhor. Eu sei passar momentos difíceis, terríveis, prisões, açoites, mas isso não tira a presença do Senhor na minha vida. Eu não vou deixar de louvar a Deus, eu não vou deixar de caminhar com o Senhor por causa desses momentos, por causa dessas adversidades. Será que eu e você temos essa convicção, como o apóstolo Paulo assim nos ensina? Então, meus irmãos, eu queria deixar para vocês, nesse dia, que eu e você possamos entender, que você tenha curiosidade, meus irmãos, que você tenha sim a curiosidade, o desejo. Leia esse texto, esse capítulo, leia o livro de Filipenses, procure entender aquilo que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer, aquilo ao qual a palavra do Senhor está querendo nos revelar. Procure deixar o Espírito Santo trazer para você aquilo que ele quer falar, não aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você quer usar para a sua vida como jargão, como uma confissão positiva de vitória. Mas entenda que em qualquer situação Deus está conosco. Em qualquer situação Deus não vai nos abandonar. Que Deus é conosco todo o tempo. E que o reino dele venha prevalecer na nossa vida. Que aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração venha dar fruto. Aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração venha, que nós possamos passar isso para as pessoas. Talvez as pessoas olhem para nós hoje e falem assim, não é possível. Não é possível que o Everton está passando por isso, mas ele está ali falando da palavra do Senhor. Não é possível que o Everton está passando por essa situação, mas ele está ali orando, ele está ali na caminhada com os irmãos, ele está se envolvendo com a obra. Não é possível. Não é possível que você aí na sua casa talvez esteja passando por momentos talvez piores do que o meu, talvez situações piores do que a minha, e você está continuando. Esse é o mistério. Essa é a palavra do Senhor, que eu e você não venhamos nos desanimar, não venhamos olhar para esse mundo, não venhamos olhar para as coisas desta terra, que isso vai passar, isso vai ficar, mas que eu e você possamos olhar para a vida eterna. A vida eterna está proposta para mim e para você, e que eu e você possamos dizer sim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque quem me fortalece é o Senhor Jesus. Quem me fortalece é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E Ele está comigo. Amém, meus queridos? Então eu queria deixar essa palavra para vocês nesse dia. Espero que o Espírito Santo complete no seu coração. E que você, como eu sempre falo, procure, meus irmãos, procure. Ore a Deus, peça a Deus. Leia esse capítulo, leia o livro de Filipenses, leia a palavra do Senhor, procure conhecer a palavra do Senhor para você entender as coisas espirituais, para você entender as coisas do reino, aquilo que o Senhor tem para nós. Procure, não espere por mim, não espere por fulano, não espere pelo ciclano, não espere por ninguém, vai por você mesmo. É bênção, é importante estarmos aqui. Que legal, eu estou aqui abrindo meu coração, eu estou aqui me expondo, eu estou aqui compartilhando com vocês. Isso é bom. Eu também assisto outras pessoas, outros pastores, ou eu também assisto outras pessoas que estão aí compartilhando do reino de Deus. É bênção, meus irmãos. Mas que eu e você também possamos colocar isso em prática. Que a verdadeira palavra do Senhor ela venha ser vida para nós. E que eu e você, acima de tudo isso,
possamos ter um relacionamento direto com o Senhor, sem desvio. Que eu e você possamos olhar olho a olho com o Senhor. Que eu e você possamos ter um conhecimento, que eu e você possamos ter intimidade com o Senhor, para que o Espírito Santo fale conosco aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele tem para falar com cada um de nós. Amém, meus queridos? Muito obrigado, espero que Deus abençoe, espero que essa palavra possa trazer fruto na sua vida. Amém? Eu agradeço você de todo o coração, espero que Deus te abençoe, espero que vocês aí continuem bem, continuem firme na caminhada com o Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Fiquem com Deus e até a próxima.